Olá, boa tarde. Hoje vamos gravar a segunda parte do vídeo intitulado Judeu, Gentios, as duas casas separadas pelo pecado. Bem, vamos te comentar alguma coisa que falamos no primeiro vídeo. Falamos que havia uma família, um pai, uma madrasta e um filho. Esse filho estava em adultério com essa madrasta. O pior de tudo, irmãos, que a igreja toda sabia. E quando este assunto, esse tema chegou no vídeo de Paulo inteligentemente ele usou as festas lá do Velho Testamento, falando do pão ázimo e a Páscoa, para exortar essa igreja. Que logo, irmão, falaremos de primícias e de Pentecoste mais à frente, usando a mesma massa, viu? Quando Paulo fala de massa, irmão, ele está se referindo o quê? Está se referindo a pão. E quando fala de pão, ele está se referindo o quê? A corpo. E quando está falando a corpo, ele está se referindo o quê? Ao corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo, irmão? Somos nós. Ele utiliza, irmão, o velho fermento e utiliza o velho fermento do homem. E mais, irmão, o ázimo da verdade e da sinceridade. Páscoa e ázimo. Vamos entender, irmão, o que Paulo quis dizer com este capítulo 5 de 1 Coríntios. E o que está escondido no contexto desse texto. Vamos ler, irmãos. Êxodo 12, do capítulo, versículo 15 ao 17. Todos nós sabemos o que quer dizer Páscoa. Agora, para entender a lei, temos que ter uma noção da realidade espiritual, da sombra e da realidade dos fatos. Porque Paulo, irmão, utiliza as coisas literais para falar das coisas espirituais. Se você olhar para as festas, de Moisés, você não vai entender, irmão, as coisas espirituais se você não tiver no Espírito. E se você, irmão, não entender a Cristo, você não vai entender o que está escondido o quê? Debaixo do véu, que é a glória de Deus. Êxodo, aqui é a lei. Por 7 dias, irmãos, comereis pães ázimo, mas ao primeiro dia deste mês tirarei o fermento de vossas casas. Porque qualquer que comer pão com levadura nesse primeiro e até ao 7º dia, esse será cortado de Israel. Guardareis, pois, as festas dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia, irmãos, tirarei vosso exército da casa do Egito. Pois guardareis estes dias através de vossas gerações. Esse é um pacto perpétuo. Todos nós sabemos, irmão, o contexto de Êxodo 12, onde Deus manda matar um cordeiro e manda passar o sangue no portal das casas, de todas as casas de Israel, onde o anjo passaria por meio das pessoas e arrebataria todos os primogênitos das casas que não estavam sinalizadas. Por isso, irmão, que a Páscoa é passagem, porque passaria no meio do seu povo. Isso foi o quê? A primeira Páscoa. Depois, irmão, quando o povo entrou na terra prometida de Canaã, a Páscoa passou a ser o cordeiro imolado para a remissão dos pecados. E o povo entrava no ázimo. Comeriam pão sem fermento, porque o fermento simboliza pecado. Dentro do contexto do Egito, o povo está escravizado. E Faraó é chamado por Deus de serpente, de dragão. Ele é uma tipologia do diabo que escravizava o povo de Deus. E Deus, irmão, através do sangue, ele estava remindo esse povo, tirando eles, irmão, debaixo do jugo da serpente que simbolizava Faraó. Deus está mostrando uma sombra de uma coisa real, da qual Cristo faria lá na frente. Ele se daria a favor de nós para nos tirar do cativeiro e do pecado e da corrupção, irmãos. Na qual, irmão, o diabo, o príncipe da potestade do ar, nos condenava debaixo dos nossos pecados e delitos. Quando Cristo, irmão, deu seu sangue por nós, ele nos tornou ázimo. A nossa massa, irmão, azimificada, ela fica sem fermento.
É assim que Deus nos aceita em sua presença. Ele nos aceita, irmão, dessa forma, azimificada. Como ázimo, por causa de quem? Por causa do Filho. Coisa sombra e coisas espirituais. É assim que Deus deixou a nossa massa. O efeito da Páscoa, irmão, é tornar a nossa massa azimificada. O cordeiro morre, irmãos, para tornar a nossa massa sem fermento. É necessário, irmão, que o cordeiro morra. Para quê? Para tornar a nossa massa sem fermento, sem pecado e sem maldade. O que Paulo está dizendo, irmão, para nós é que nós não podemos andar com o velho fermento antes de reconhecer o sacrifício do cordeiro e remidor de nossos pecados, irmão. A nossa massa, irmão, estava cheia de fermento, estava levedada. E continua, irmãos. Só que agora existe um cordeiro, foi imolado e que nos tornou uma massa azimificada. Embora, irmão, a massa está fermentada. Viu? Isso explicaremos, irmão, no próximo vídeo, para que você entenda tudo isso, viu? Meu nome é Castro, este é o canal Clara Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você que já se inscreveu, deixe sua mensagem, comente os vídeos, dê o seu joinha e também compartilhe os vídeos para que possamos chegar no ouvido com as pessoas que não conhecem o Evangelho e também têm dificuldade de compreender a palavra, viu? Amém. Que Deus o acompanhe.